Olá e bem-vindas, bem-vindos ao Chá com Psi. Olá. Hoje a gente mergulha num livro fascinante, né? O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, do Oliver Sacks. Ah, sim, um clássico. O Sacks tinha um jeito muito especial de contar essas histórias clínicas, né? Ele ia além da doença. Exato. Ele olhava para a pessoa, para a luta dela em meio àquela condição neurológica toda, para manter a identidade, quem ela era. Ele tinha esse olhar duplo, né? Médico e, sei lá, naturalista da mente humana. Se interessava tanto pelo problema quanto pela pessoa passando por aquilo. E é isso que a gente quer explorar hoje. Pegar alguns casos marcantes do livro para tentar entender um pouco mais sobre cérebro, percepção, memória. Sobre o que nos faz ser quem somos, né? Isso aí, acho que é uma ótima ideia. Por onde a gente começa? Pelo próprio Dr. P? Vamos sim. O caso que dá nome ao livro. O músico que, de repente, começa a ter problemas para reconhecer as coisas visualmente falando. A tal da agnosia visual. Agnosia visual. Os olhos funcionam, captam a luz, a imagem está lá, mas o cérebro, ele não consegue mais interpretar aquele direito, dar sentido. E no caso do Dr. P, isso era bem acentuado com rostos, né? A prosopagnosia. Ele via os traços, mas não juntava para reconhecer a pessoa. Exatamente. E objetos também. Ele via detalhes isolados. Não conseguia formar o todo na mente. Daí a história famosa dele tentando pegar a cabeça da esposa achando que era o chapéu dele. É quase cômico se não fosse trágico, né? Pois é. E tem aquela descrição da rosa. Ele descreve as formas, a cor, mas só fala é uma flor quando sente o cheiro. Impressionante como o mundo visual dele se fragmentou. E o Sacks sugere que talvez o hemisfério direito tenha um papel crucial nisso, né? Em dar essa visão do todo, da realidade concreta. Sim, é uma das hipóteses que ele levanta. O processamento mais abstrato, tipo formas geométricas, ele até conseguia fazer, mas o reconhecimento pessoal, concreto, falhava. E a música para ele? Virou tipo uma muleta? Uma forma de organizar o mundo. Isso, a música tinha estrutura, tinha sequência, ajudava ele a organizar as ações, o tempo. Era um refúgio onde as coisas ainda faziam sentido. Fascinante. Se o Dr. P perdeu o quê visual, o Jimmy D, o marinheiro perdido, nos leva para a perda do quando, amnésia profunda. Ah, o Jimmy é um caso bem impactante. Síndrome de Korsakoff, né? Geralmente ligada ao alcoolismo, deficiência de vitamina B1, afeta demais a memória. Ele ficou preso no tempo, né? Achava que ainda estava em 1945. Não conseguia formar memórias novas. Amnésia anterógrada, que chama. Anterógrada severíssima. Não retinha nada por mais que alguns segundos. E também tinha perdido muito do passado, a retrógrada. Um buraco enorme na linha do tempo dele. Nossa! E a cena dele se olhando no espelho, vendo um homem mais velho e entrando em pânico por não se reconhecer, é de cortar o coração. Faz pensar naquela frase: vida sem memória não é vida. É pesado, né? A memória que conta a nossa história é fundamental para a identidade. Mas o curioso no Jimmy, e o Sacks explora isso bem, eram os momentos de conexão. Como assim? Quando ele estava engajado em algo com emoção ou com estrutura, tipo na missa, cuidando do jardim, ouvindo música, nesses momentos ele parecia presente. Tinha um senso de ser ali, sabe? Mesmo sem a memória sequencial funcionando. Quer dizer que talvez a identidade não seja só a soma das lembranças, que tem algo mais ali. É o que o caso dele sugere, né? Que talvez a identidade seja mais resiliente ou que se ancore em outras coisas também, como a emoção, o fazer. Interessante. E do tempo e memória a gente vai para o corpo. Cristina, a mulher desencarnada. Perda da propriocepção. O que é isso exatamente? Propriocepção é tipo o nosso sexto sentido. É como a gente sabe onde nosso corpo está no espaço, como ele está se movendo, sem precisar olhar. É o sentido muscular. A Cristina perdeu isso. De repente. E como ela descrevia? Como se ela não tivesse corpo. Desencarnada, foi a palavra dela. Como se o corpo fosse um objeto estranho, não dela. Que agonia. E como ela se virou? Teve que reaprender tudo, usando a visão para controlar cada movimento. Olhando para o pé para andar, olhando para a mão para pegar algo. Um esforço consciente e constante. Nossa, imagina o cansaço. E ela conseguiu automatizar isso um pouco? Ela até adotava uma postura meio teatral para compensar, para se sentir mais ela.
Esse caso mostra o quanto esse sentido, a propriocepção, é básico, né? Para a gente se sentir ancorado no corpo, para o nosso eu corporal. Fundamental. É a base da nossa sensação de ser um corpo. E também mostra a dificuldade de ter uma deficiência que ninguém vê, né? Complica as interações sociais. Então, juntando tudo, Dr. P sem o mundo visual coerente, Jimmy sem o fio do tempo, Christina sem a sensação do próprio corpo. O que isso nos diz sobre a nossa mente, nossa realidade? Olha, eu acho que mostra o quão complexa e, de certa forma, frágil é a nossa construção da realidade e da identidade. São sistemas cerebrais trabalhando juntos em harmonia. Se um desafina... E a nossa experiência de mundo e de nós mesmos pode mudar radicalmente. Exato. O eu não é uma coisa só, sólida. Emerge dessa integração toda. E quando essa integração falha, a gente vê esses quadros tão estranhos e reveladores. E aí entra a beleza da abordagem do Sachs, né? De não reduzir a pessoa aos déficits, mas de ver a luta, a adaptação, a busca por sentido. É quase uma neurologia da identidade ou da alma, sei lá. Com certeza. Ele humanizou a neurologia de um jeito único. Mostrou a pessoa por trás do sintoma. Fica a reflexão, então. O quanto o nosso cérebro físico define quem a gente é. As histórias do Sachs mostram essa resiliência incrível do ser humano, mas também lembram que a nossa existência tem uma base neurológica, né? Não dá para escapar disso. Exatamente. São histórias que nos fazem pensar sobre a nossa própria mente, o nosso próprio corpo, de um jeito diferente. Bom, esperamos que essa conversa tenha sido interessante para quem nos ouve. E ficou o convite. Se inscrevam no Chá com Psi, deixem seus comentários sobre esses casos. O que vocês acharam? A gente adora saber a opinião de vocês. Isso mesmo. Até a próxima. Até